Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos para o terceiro vídeo aqui no nosso canal de histologia. Dessa vez um vídeo sobre sistemas, falando sobre o sistema digestivo, beleza? O vídeo de sistema digestivo vai ser dividido em três partes. Sistema digestivo 1, com a cavidade bucal, sistema digestivo 2, com o tubo digestivo propriamente dito, e o 3 com glândulas anexas, como o fígado, pâncreas e a vesícula biliar. Fechou? Então vamos pro vídeo que também ficou muito bacana. Espero que vocês gostem. Fiz do meu coração para vocês e vamos para cima. Manual da Medicina. Bora estudar? Então, começando agora a nossa aula de sistema digestivo. O sistema digestivo ele vai ser dividido em três aulas, beleza, galera? Sistema digestivo 1, que a gente vai abordar mais a parte da boca, certo? A cavidade bucal, glândulas, língua, tudo que está aqui relacionado à boca. Depois, o digestivo 2, a gente vai falar do tubo digestivo em si, beleza? E o digestivo 3, a gente vai falar das glândulas anexas, que é o caso do pâncreas, do fígado, vesícula biliar, e enfim. Começando aqui, o sistema digestivo está formado basicamente pelo tubo digestivo e seus órgãos associados principais, que no caso da boca seria a língua, dente, as glândulas salivares, e os outros órgãos anexos, como é o caso do pâncreas, fígado e vesícula biliar. O nosso tubo digestivo, certo? Aquele que a gente come, beleza? O nosso alimento vai ser processado aqui dentro e depois a gente vai excretar, né, nas nossas fezes. Então, nosso tubo digestivo tem algumas funções, como o transporte, né? Porque a gente come aqui, esse alimento é transportado por todo o nosso organismo. Ele tem a função de absorver, certo? Porque é o tubo digestivo durante a digestão que vai absorver os nossos nutrientes, ou se não secretar, como é o caso da bile, que tem que ser secretada no bolo alimentar para poder dissolver os lípidos, né, os lipídios. Tem a função de excretar, né, porque depois de todo o processo vai ser o tubo digestivo que vai excretar tudo isso lá no ânus, e ele vai fazer a digestão também de tudo isso. Então, 5 funçõezinhas é, próprias do tubo digestivo, essas que eu acabei de citar. Além disso, vocês têm que entender que o nosso tubo digestivo ele corresponde à parte externa do nosso corpo. Por quê? O ar que entra aqui é o mesmo ar que sai lá embaixo, beleza? O alimento que entra aqui é o mesmo que sai lá embaixo. A única diferença é que para entrar em si para dentro do nosso corpo, para o meio interno, essas substâncias ou o que seja lá que queira entrar para dentro do nosso corpo, precisa atravessar um epitélio, beleza? Para entrar pela boca e sair lá embaixo, não precisa atravessar epitélio nenhum, é tudo um tubo conectado. Entendem por que o tubo digestivo é a parte externa do corpo? E além disso, algo essencial, especial dele é a mucosa digestiva. Graças a ela que o alimento é absorvido, né, tem rendimento nessa absorção e várias outras funções. No sistema digestivo 1, que a gente vai ver hoje, não tem mucosa digestiva ainda. Vai aparecer a partir do digestivo 2. Mas ela basicamente é um epitélio cilíndrico simples com microvelhosidades, por isso que é excelente para absorver. Quem viu meus vídeos lá de tecido epitelial entendeu muito bem o que é uma microvelocidade, aumenta a superfície de contato, e tem células caliciformes, para que secrete muco ali, seja lubrificado, o alimento consiga deslizar perfeitamente. Além disso, glândulas que vai ser secretado por ele e tudo mais. Essa mucosa, ela tem algumas funções também, ela em si específica: secreção, absorção, função de barreira, né, que é a função principal quando se fala de epitélio, pelo menos na minha cabeça, a principal função, eu penso é nisso, formar uma barreira, como no caso da pele, ou qualquer epitélio que separa um meio de outro meio. E proteção imunitária, porque se ao mesmo tempo serve de barreira, também vai proteger a gente imunologicamente, impedindo que invasores entrem no nosso corpo. Beleza? Aqui eu trouxe umas imagens para vocês entenderem o tubo digestivo. Começa aqui, ó, na boca, onde lá tem as glândulas salivares, que vai secretar a saliva, já começando então o processo de digestão. A da boca vai vir para o nosso esôfago, o esôfago vai conduzir o alimento para dentro do estômago, onde ele vai receber sucos gástricos, vai ter um par de processo químico, de lá vai para o intestino, que é dividido em três partes,
beleza? Intestino delgado. Mas eu não vou me aprofundar agora, a gente vai deixar para o sistema digestivo 2. Do do intestino delgado, a gente já vai para o cólon, que é o nosso intestino grosso. Ali ele vai terminar de absorver os líquidos e tudo mais, terminando lá sendo excretado no ânus, que inclusive o ânus faz parte do nosso cólon, do nosso intestino grosso. Então vamos lá, começar com o nosso sistema digestivo 1 em si. Aqui eu trouxe a cavidade bucal, uma imagem para vocês entenderem do que a gente vai lidar. A cavidade bucal, ela é dividida em um vestíbulo e a cavidade em si. O vestíbulo seria essa parte, ó, entre o nosso lábio e os dentes, a gengiva, essa parte que fica aqui, ó, aqui na frente. Essa seria o vestíbulo. E lá dentro vai ser a boca, onde vai estar a nossa língua, aonde vai ter glândulas salivares, pelo menos o conduto dessas glândulas salivares maiores vai ser depositado ali, né, a secreção, e as glândulas salivares menores estão dentro da boca em si, dentro da nossa cavidade bucal, lá na base da língua, no anilho de Walder, que a gente vai ver o nome certinho. Eu nem sei pronunciar muito bem, mas vai estar escrito ali. Ali a gente tem um monte de amígdala ajudando a gente imunologicamente logo na entrada do nosso corpo, até porque na boca entra muito micro-organismo. Então é interessante ter uma concentração de tecido linfático para já fazer a defesa imunológica de cara. Beleza? Temos o teto da boca, que mais à frente aqui seria o paladar duro e mais ao fundo o paladar mole. Beleza? Ao lado temos as bochechas e tudo vai ser analisado daqui para frente agora. Na cavidade bucal, ela compreende uma série de estruturas, como eu falei, língua, dente. O dente a gente não vai focar na aula aqui. Vamos deixar para quem está fazendo odonto, estudar mais sobre dente. Vamos focar em língua, focar em glândulas salivares maiores e dente e saliva a gente vai deixar passar batido. Mas se alguém precisar e querer que eu faça uma aula sobre, tranquilo também, eu faço, certo? E como eu falei, ó, a cavidade bucal ela se divide em vestíbulo e na cavidade bucal propriamente dita, que é ali do dente para trás, limitado por cima pelo teto da boca, paladar duro, paladar blando, aos lados bochecha, atrás a entrada para nossa orofaringe, certo? E abaixo com a língua, com a base da boca também. E na nossa cavidade bucal temos glândulas, certo? Glândulas responsáveis por secretar substâncias mucosas, serosas, e a composição de todas ali, a junção forma saliva. A gente vai ter glândulas salivares maiores, né, que duas delas em si não se localizam dentro da boca, como é o caso da parótida, da submandibular, só que elas têm condutos compridos que vai desembocar lá dentro da boca. As maiores são a glândula parótida, a submandibular e a sublingual. Fora ela, temos glândulas salivares maiores, que elas não formam um órgão em si, e por esse motivo também é complicado de retirar só ela para ter um corte histológico e tal. Mas, exemplos de algumas, a gente tem a glândula bucal, labial, lingual, palatina, e são bem intuitivos o nome delas. Elas basicamente falam da localização que essa glândula vai estar no nosso organismo. Aqui eu trouxe uma imagem da nossa cavidade bucal, propriamente dita, né? Vemos limitando ela acima o paladar duro, que é esse paladar mais próximo ao dente. Por que duro? Porque ele está inserido diretamente no osso, tá bom? Atrás o paladar mole, né? Em espanhol paladar blando. Por que mole? Porque ele já não é insertado em osso, ele é mole, ele vai ser responsável por separar a nasofaringe da nossa orofaringe, auxilia assim também na nossa fonação, evita com que alimentos, quando a gente vai engolir, vá para a cavidade nasal ou líquidos também. Abaixo a gente consegue ver a língua delimitando a base da nossa cavidade bucal, né? A língua abaixo dela vai ter o chão da boca também, né? Que faz parte da base. Veja aqui nos fundos as nossas amígdalas palatinas, né? Que logo de cara a gente já consegue ver a olho nu, não precisa nem de muito exame, formadas por por tecido linfático, beleza? Cheio de nódulos linfáticos e tudo mais. As amígdalas são estudadas no sistema linfático, certo? E essa é basicamente a nossa cavidade bucal.
As amígdalas são acumulações de nódulos linfáticos, como que eu falei, que se congregam ao redor dos istmos das fauces, na orofaringe e na nasofaringe. Né? Esse tecido linfático todo está formado no nosso anel amidalino de Waldeyer, né? Esse que é o nome que eu acho meio complicado de falar, e serve de proteção imunitária. Esse anel ele é composto pelas seguintes acumulações linfáticas, né? Que a gente dá o nome de amígdalas. As amígdalas palatinas, que é a mais comum, todo mundo conhece, que geralmente é a que fica inflamando, dando trabalho, aí a pessoa vai lá e arranca, como foi o meu caso, já tirei as amígdalas. Quando fala amígdalas, seria essas palatinas. A gente tem as amígdalas tubáricas, faríngeas ou adenoides e as linguais. Essa imagem ajuda vocês a entender melhor aonde que fica cada amígdala. A lingual, base da língua. Né? No corte histológico lá você consegue ver bem vários nódulos linfáticos. As amígdalas palatinas, ali no paladar blando, paladar mole, que é onde geralmente a gente retira, são essas aí. Já acima, lá na nasofaringe, a gente vai ter as adenoides, que ficam bem próximo da nossa trompa de Eustáquio, certo? Que liga o ouvido externo com... Não, o ouvido médio, me perdoe, o ouvido médio com a nossa cavidade bucal, aqui. E um pouco mais abaixo, na parede lateral, temos as amígdalas tubáricas. A cavidade bucal, então, dentro dela vai ter vários tipos de mucosas, uma para cada parte, até porque elas precisam exercer funções diferentes. A gente tem a mucosa masticatória, beleza? Que ela vai ser uma mucosa já aderida ao osso para dar mais firmeza, ajudar na mastigação. O nome já induz a pensar isso, certo? Uma mucosa de revestimento, que ela vai estar ali simplesmente para revestir partes da nossa boca que não tem muito atrito, que não precisa de tanta firmeza. E temos a mucosa especializada, que ela vai trabalhar já em função do gosto, beleza? Na sensação do paladar. Começando a entender a nossa mastigatória, ela se localiza nas gengivas e no paladar duro. O paladar duro é esse que eu mostrei, o céu da boca. Né? O céu da boca precisa ser duro porque a língua ajuda a gente a mastigar os alimentos e a gente aperta justamente contra o céu da boca. A gengiva, mesma ideia. Então precisa ter ali uma mucosa firme, resistente. Né? Portanto, o epitélio dela é o epitélio plano estratificado queratinizado ou cornificado, mesma coisa. Ou seja, tem queratina. Logo, você deduz que se tem queratina, é um epitélio plano estratificado, ali tem muito atrito, né? Muito contato. Além de ser cornificado, pode ser que algumas regiões estejam paracornificado, ou seja, para-queratinizado. O que seria isso? Só quer dizer que a queratina ainda tem um pouco de núcleo dentro dela, se conservou alguns núcleos. Tudo bem? Já o queratinizado em si, você não vê núcleos da queratina. Embaixo, na lâmina própria, a gente vai ter bastante tecido conjuntivo láxeo, certo? O nosso epitélio vai emitir papilas ali para fixar bem no tecido conectivo láxeo e não tem submucosa, ou seja, essa mucosa vai se aderir diretamente no osso, tá? Aqui eu trouxe uma imagem do céu da boca só para vocês entenderem melhor quando a gente fala de paladar duro, é essa parte mais à frente, ó, onde ainda chega os dentes, chega a gengiva e tudo mais, ência seria a gengiva, e toda essa parte, inclusive o rafo palatino, que é a região central do céu da boca, vai ser ocupado pela mucosa masticatória, beleza? Aqui já um corte histológico dessa mucosa, notem em cima que é osso, tá? Ó, tecido ósseo, e embaixo a gente tem a mucosa. Olha o tamanho da lâmina própria da nossa mucosa. Notem, ó, característico de lâmina própria, geralmente é tecido conectivo láxeo. E nesse caso também é tecido conectivo láxeo. Porque olha a quantidade de bolinhas que a gente vê nessa lâmina própria. Bolinha que eu digo seria os núcleos. A gente vê muito núcleo. Né? Quando a gente fala de tecido conectivo láxeo, é uma grande proporção de células em comparação às fibras de colágeno e substância fundamental. Já se a gente fala de tecido conectivo denso, a gente está falando de mais fibras, uma grande quantidade de fibras de colágeno, elásticas, reticulares, tudo mais, e uma menor quantidade de célula.
que não é o caso que a gente olha aqui. Se a gente olha, em geral, essa lâmina própria é basicamente tudo célula. Olha essa imagem, em cima aqui o osso, tá? E olha aqui logo o tecido conectivo lástico, bem juntinho do osso, ó, se adere firmemente um ao outro. Olha a quantidade de células que tem nesse tecido. Tecido conectivo lácteo, demonstrando para a gente que não tem uma submucosa. Isso faz parte da lâmina própria da nossa mucosa. Já olha aqui, se olhar lá perto da luz, onde tem o nosso epitélio. Veja que é um epitélio plano paraqueratinizado nesse caso, ó. Notem que na queratina, que é bem depois dessa linhazinha mais colorida aqui, ó, com a cor mais forte, ainda tem núcleo. Se não tivesse essa linhazinha, aqui não seria queratina. Aqui só seria um epitélio plano estratificado, normal. Mas essa linha demonstra pra gente que o que está daqui para cá são, são queratina e que resta um pouco de núcleo ainda. Quando eu digo papila, é essas evaginações para dentro do tecido conectivo que o epitélio de revestimento faz. Ó. Isso dá firmeza ao tecido. Imagina que você tem um tecido assim e outro liso em cima. Ele desliza fácil. Agora imagina que os tecidos estão encaixados assim, ó. Você entende que tem bem mais firmeza? Essa é a intenção dessas papilas. Geralmente quando fala de papila, imagina isso, evaginação de alguma coisa, beleza? Agora falando da nossa mucosa de revestimento. A gente vai poder encontrar ela nos lábios, bochecha, na superfície da mucosa alveolar. Mucosa alveolar nada mais é porque essa parte que se encaixa os dentes, tá? É aqui embaixo, ó, onde é a gengiva, quando fala de mucosa alveolar, pensa dessa parte, beleza? A gente vai ter então a mucosa de revestimento também, a gente vai ter lá no piso da boca, um lugar que também não tem muito atrito, na superfície ventral da língua, paladar mole, que são lugares que eu já havia mencionado. E repara que todos esses lugares, o atrito é bem menor, beleza? Quando a gente fala agora de mucosa de revestimento, a função delas é apenas revestir. Ainda tem atrito, portanto, o epitélio plano estratificado. Mas não tem tanto atrito, não tem um atrito constante, forte, direto. Então ele não está queratinizado, beleza? Mas existem exceções. Em alguns lugares ele podem estar sim estratificado, como é a parte da junção aqui da, ou estratificado não, ele pode estar queratinizado, que é a parte da junção da parte externa do lábio com a interna, da parte úmida com a parte seca aqui, beleza? E a fins teóricos, é bom saber que essa mucosa especializada, elas têm três capas. Uma capa basal, uma capa espinosa e uma capa superficial. Compreendem? Tudo certo até então? E outra diferença que a gente tem da mucosa mastigatória para a mucosa de revestimento, que a gente está vendo agora, é que a revestimento tem uma submucosa. Tem uma submucosa bem definida e a gente consegue ver ela. Muitas vezes na superfície ventral da língua tem bem pouca submucosa, principalmente mais na ponta dela. Então não é algo que fica bem nítido, mas ainda assim você consegue ver ali um tecido conectivo láctico. E na mucosa de revestimento, na submucosa, às vezes você pode achar lá glândulas tubulares enroladas, beleza? Que são glândulas sebáceas, só que elas não vai estar associadas a um folículo piloso, como é o caso da pele. E a gente vai dar um nome para elas, que elas se chamam grânulos de Fordyce. Se eu não me engano é assim que pronuncia. Grânulos de Fordyce, algo assim, tá bom? Tá aqui, ó, deixei em vermelho para ficar bem destacado para vocês. Não se esqueçam que isso é importante. Então, principais diferenças da mucosa mastigatória para respiratória. Mastigatória para de revestimento. A mastigatória, ela vai ter um epitélio plano estratificado queratinizado ou paraqueratinizado e não tem submucosa. Além disso, vai estar aderida ao osso. Tá? A mucosa de revestimento não é queratinizado, o epitélio também é plano estratificado, mas não é queratinizado, em geral, tá? Não é. Tem uma submucosa e nessa submucosa pode ter glândulas associadas a ela, tá? E não vai ter o folículo piloso, por isso grânulos de Fordyce. Senão o nome seria apenas glândulas sebáceas mesmo e tudo bom. Além disso, a mucosa de revestimento ela sempre vai estar revestindo um músculo, beleza? Diferente da mastigatória, que vai revestir um osso.
tá bom? Então, uma reveste músculo, a outra vai estar revestindo osso. Vamos lá, aqui um exemplo ó, da superfície ventral da nossa língua. Aqui é a mucosa de revestimento. Notem que aqui a gente tem um epitélio plano estratificado. A gente sabe que é plano estratificado mesmo sem conseguir ver os núcleos, porque é espesso a camada dele, tá? Então o plano estratificado sempre vai ser o epitélio mais espesso que a gente vai ver. O cilíndrico e o cúbico geralmente vai formar no máximo duas capas de estrato, tá? Diferente do plano. E o plano forma papilas, né? Acabei de explicar o que é papilas, ó. Essas evaginações aqui, ó. Isso ajuda a identificar que é o plano. E notem aqui, ó, músculo, tá? Da língua. E entre o músculo e a mucosa, ó, um pouco de tecido conectivo láxeo, característica da nossa submucosa, da mucosa de revestimento. A submucosa composta de tecido conectivo láxeo. Aqui, ó, bastante núcleos, ó, bastante bolinhas e bem fina essa camadinha. Diferente de outros órgãos que você vai ver, que tem uma submucosa bem definida mesmo, que você olha, tem uma quantidade legal, como é o caso da nossa corda vocal, que ela também vai ter músculo, também vai ter um epitélio de revestimento plano estratificado, mas ela tem uma submucosa bem mais definida, bem mais vantajada. O músculo dela não é em três direções, tá? Em três planos. Então tudo isso aí tem que se analisar. Agora, falando aqui da mucosa especializada, ela realmente não tem nada a ver com as outras, não tem nem comparação. Por quê? As outras têm um epitélio que você vai ver bem nítido. Já essa, você vai ver papilas gustativas, né? É totalmente diferente. E essas papilas, elas estão associadas à sensação do gosto. Por quê? Porque nessas papilas tem corpúsculos gustativos. E eles vai ter células responsáveis por receber certos estímulos e transformar esses estímulos nos sabores que a gente conhece. Então a mucosa especializada ela está associada com a sensação do gosto e ela está restrita na parte dorsal da nossa língua. Nota que a parte dorsal dela é áspera, a nossa língua. Se passar o dedo, ela é áspera. Se você passar o dedo na ventral, é liso. Por quê? Na ventral tem só um epitélio de revestimento, bonitinho, lisinho ali, plano estratificado. A parte dorsal tem mucosa especializada, é cheio de papilas. Já já vocês vão ver as papilas e entender por que, que ela dá esse aspecto áspero, principalmente as papilas filiformes. Então aqui eu trouxe um exemplo de mucosa especializada. Nesse caso vocês estão vendo papilas foliadas, beleza? A característica dela é que está uma logo do lado da outra, ó, forma como se fosse essas montanhas, meio que formato de folha aqui. Estão coberto por epitélio plano estratificado também, mas ó, aqui tem crestas, ó, formam vales, tá bom? Formam fendas entre uma papila e a outra. E no epitélio da papila gustativa, o que vocês olham como se fossem corpúsculos, como se fossem células caliciformes, isso aqui é os nossos corpúsculos gustativos. Fechou? Então, basicamente, ó, isso aí é um exemplo de uma papila, tá? São 4 tipos, essa é uma delas. E agora vamos falar dos órgãos que compõem a cavidade bucal em si, que para a gente vai ter bastante importância. A língua e as glândulas salivares maiores, tá bom? O paladar blando eu tentei achar para deixar para vocês uma lâmina histológica dele, mas eu não consegui achar uma decente. O paladar duro achei um exemplo legal, eu coloquei ali para vocês, então se caso apareça numa prova, vocês sabem o que é um paladar duro, né? Não tem submucosa e está aderida ao osso. E agora aqui vamos entender a nossa língua. A língua, grosso modo, ela é composta por 3 capas, certo? Terminando todas elas no meio. De fora para dentro, a gente falaria que ela vai ter uma mucosa, né, que dependendo a região, se for dorsal ou ventral, muda. No caso da ventral, notem que a gente tem uma mucosa de revestimento e na parte dorsal especializada. Vejam que tem como se fosse espinho na parte dorsal. Entendam por que é áspero? É até a função dessas papilas que a gente está vendo aqui é tornar áspero, para raspar as coisas. Logo abaixo, ó, se olhar bem, tem uma finíssima camada de submucosa, que é composto por tecido conjuntivo. Também tem glândulas nessa submucosa, porém está mais restrita à base da nossa língua. Aqui na ponta a gente não vai encontrar glândulas. Inclusive, essas glândulas podem estar até no meio dos músculos, tá bom? Como é o caso que eu mencionei aqui, ó, terceira capa, muscular, que é o que basicamente compõe a língua inteira. É um órgão muscular, certo? Então,
principal é o músculo. E o músculo da língua está disposto em três direções, três dimensões diferentes: transversal, longitudinal e oblíquo. Isso dá maior força para a língua, dá mais precisão. Por isso que a língua é um órgão tão forte, sabe? Por conta dessa distribuição dos músculos. Olha aqui, uma imagem agora da superfície dorsal da língua. Notem que aqui a gente vai ter papilas, nesse caso papilas filiformes, formadas também pela queratina do tecido de revestimento plano estratificado, né? A queratina ajuda a formar essas papilas. Logo abaixo, o tecido conectivo, que seria a nossa submucosa, tá? Quanto mais perto da ponta da língua, menos submucosa. Mais perto da base, mais submucosa. Na ponta, às vezes, quase nem vê a submucosa. Parece que o músculo está aderido no epitélio diretamente, mas só aparenta, tá? E aqui, ó, já a base ventral. Notem que é mais retinho o epitélio, tá vendo? A mucosa de revestimento. Aqui tem um pouquinho de queratina, sim, tá? Mas é a mesma imagem que eu já tinha mostrado para vocês. Então, ó, pra vocês entenderem a diferença, ó, parte dorsal, parte ventral. Parte dorsal, superfície com papilas. Parte ventral, superfície lisa. Principal diferença de um lado para o outro é a mucosa de revestimento. Não esqueçam de olhar essa mucosa. A língua é um órgão muscular que se projeta dentro da cavidade bucal desde a sua superfície inferior. A língua tem músculos tanto que se originam e terminam dentro delas, são os músculos intrínsecos, e tem músculos que se originam fora da língua, músculos que se originam na língua e se insertam fora dela. Beleza? Essa é a diferença de músculo intrínseco e músculo extrínseco. Vocês também veem em anatomia músculo extrínseco e intrínseco na faringe, né? Na faringe tem os músculos extrínsecos e extrínsecos. A diferença é basicamente desse. Um só está ali no órgão e o outro começa no órgão e termina fora dele, insertado em algum osso. Beleza? O músculo estriado da língua, como eu falei, está tá organizado em fascículos que se dispõem em três planos: longitudinal, transversal e oblíquo. E a superfície da língua se divide anatomicamente em anterior e posterior, por um desenho que vai ter lá, que vocês vão ver, que é em forma de V. Esse desenho é formado pelas papilas caliciformes, são papilas bem grandes que a gente tem na língua. E essas papilas vai separar a língua em duas partes. A anterior, que corresponde a 2/3 dela, e a posterior, que corresponde a 1/3. E atrás desse Vzinho, bem na pontinha dele, bem no vértice, vai ter tipo uma bolinha ali, que é o forame cego. Esse forame cego nada mais é que um resto embrionário da nossa querida tireoide. Resto embrionário dos componentes que deu origem a ela, ok? Então aqui, ó, a língua em si, para vocês entenderem o que eu falei que é o Vzinho, ó. Tá vendo essas papilas bem grandonas aqui? Essas são as caliciformes. Tanto que a gente consegue ver a olho nu. Ó, e bem na ponta, ó, vê que forma um V. Bem na ponta desse V, olha lá o foramen cego, resto embrionário do da nossa glândula. Deu branco o nome da glândula agora. Da glândula tireoides. Beleza? Resto embrionário da glândula tireoides. E olha aqui, ó, na lateral da língua, você vê tipo uns rachadinhos. Esses rachadinhos é as fendas que eu falei daquela papila folheada que eu mostrei, né? Que elas parecem folha um do lado da outra e entre elas formam essas fendas. Essas fendas também são visíveis a olho nu. Olhem só que bacana. E para cá, ó, mais ao centro da língua, a gente vai ter as fungiformes. E se você analisar bem, ó, você também consegue ver umas bolinhas pela língua, ó, porque elas também são papilas consideravelmente grandes. E de resto é as filiformes, que está na língua inteira e a gente não consegue ver a olho nu assim, porque elas são menores. Tá? Então, ó, a superfície dorsal, como eu falei, está coberta por papilas. E as papilas contêm corpúsculos gustativos associados a elas. E aqui está os 4 exemplos de papilas aqui em uma imagem. Ó. A primeira, papila filiforme. Você vê que ela forma tipo uns espinhos. A função dela é realmente a raspar as coisas.
né, para dar atrito ali, para raspar o alimento, né? Tem esse para dar atrito, para, enfim, é a função da nossa papila filiforme. Já as outras três, elas, anexados a elas, têm corpúsculos gustativos. Eles são responsáveis por sentir sabor. Então, já essas papilas aqui estão na língua justamente para diferenciar um sabor de outro. Ó, aqui a foliada, que eu já havia mostrado para vocês, aquela que fica na lateral da língua, ó, que você vê as fendinhas, que você vê os vales. A gente tem as grandonas, ó, aquelas caliciformes que vai formar o V lá na língua, beleza? Ó, na base delas, vê que tem glândulas aqui, ó, glândulas serosas. Essas glândulas são as glândulas de von Ebner, que desembocam bem aqui, ó, bem no valezinho, bem na criptazinha aqui. E a fungiforme, que é aquelas outras que se você olhar um pouquinho mais de perto, você também vê os buraquinhos delas na língua. Olha aqui, ó. Aqui, ó, a caliciforme, que eu falei, a grandona, formato de V. As foliadas, que fica mais lá na lateral, que a gente consegue ver os risquinhos. E a fungiforme, que ela está mais distribuída ao centro da língua, responsável também por sentir certos sabores. E a filiforme, ela vai estar distribuída bem que a língua inteira ali, a fim de dar atrito, raspar alimento e tudo mais. Então, ó, começando a falar da filiforme, são projeções cônicas, veja aqui, ó, parece espinhos, e não contém papila gustativa. Beleza? Veja que ela basicamente é formada por queratina, ó, basicamente queratina do nosso epitélio plano, estratificado, beleza? E com muita queratina, muito conificado, característica da filiforme. Se a gente vê aqui agora a papila fungiforme, por que fungiforme? Tem o formato de um cogumelo, formato de um fungo. As imagens que eu achei não dá para ver muito bem os corpúsculos gustativos delas, mas nelas se encontra sim corpúsculos gustativos, inclusive é na superfície dorsal dessas papilas, bem aqui, ó. Eu chuto dizer que isso aqui pode ser um corpúsculo gustativo, aqui também, do restinho de um, mas eu não consigo ver claramente um corpúsculo gustativo aqui, mas tem presente sim, tá? Essa aqui agora já é aquelas grandonas, que faz o formato de V, as caliciformes ou então chamadas circunvaladas. Tá? Na base delas é onde desemboca as glândulas serosas de von Webner, conhecida também como as glândulas linguais. Tá? Ela tem corpúsculos gustativos, ó, na sua lateral. Aqui sim a gente consegue ver com perfeição essas bolinhas mais brancas. Opa, voltei sem querer aqui. Que bagunça que eu fiz aqui, Jesus. Acho que é aqui, estamos aqui, né? Aqui, ó, essas bolinhas, vamos ver se eu consigo. Deu certo agora, não bagunçou nada, graças a Deus. Aqui, ó, as bolinhas, né, os corpúsculos gustativos, responsáveis por sentir o sabor. Notem que elas é bem grandonas e elas, diferente das outras que estão em bastante quantidade na língua, elas vai estar disponível apenas uma quantidade de 8 a 12, beleza? E por último, das papilas, a nossa papila folheada, que consiste nada mais do que cristas baixas, paralelas, separadas por fendas. Né? As fendas que eu havia falado aqui, que dá para ver inclusive a olho nu. Então, ó, se você vê um monte de papila, uma do lado da outra, quadradona assim, e do lado tem corpúsculo gustativo, a gente está falando da folheada. Olhou e está sozinha a papila. Forma um cálice bem grandão e corpúsculo gustativo na lateral, a gente está falando das caliciformes. Se você olha para a papila, tem um formato de cogumelo, ou muitas vezes é até parecido uma com a outra, e você olhou, dessa vez, os corpúsculos gustativos no dorso, em vez da lateral, a gente está falando das fungiformes. E se você viu um monte de espinhozinho, né, um monte de papila mecônica, é filiforme. Não tem corpúsculo gustativo, não tem nada, serve apenas para raspagem. Fechou? E como eu havia mencionado ali, ó, os corpúsculos gustativos, eles vão estar presentes em todas as papilas, exceto a filiforme. Por quê? Essas papilas, ao nome, papilas gustativas, elas estão associadas à função do gosto, diferente da filiforme, está associada mais à questão do atrito. Beleza? Então só tem corpúsculo gustativo na fungiforme, na caliciforme e nas folhadas. O corpúsculo gustativo vai ter
na pontinha dele, um buraquinho, que é um poro gustativo o nome. E lá é onde vai entrar as substâncias que vai interagir com os receptores e assim você vai sentir um sabor ou outro. Tá? Dentro desses corpúsculos, a gente encontra três tipos de células principais. As células neuroepiteliais, que são as responsáveis por sentir, né, esses sabores. As células de suporte, né, o de de sustentação, que vai ajudar a sustentar tudo ali. E células basais, que dão origem a outras células. Aqui a gente vê um corpúsculo gustativo bem mais de perto, que são essas bolinhas brancas aqui, ó. Notem que em cima deles tem os poros, ó, tem os porinhos, o buraquinho. Esses seriam os nossos poros gustativos. E aqui dentro que a gente vê são células de suporte e células neurosensoriais também. Fechou? Mas isso aqui são tudo. Ó, a Siri querendo falar aqui comigo, ó. Mas isso é tudo mais afins teóricos, tá? Para a prática, o que precisa mais seria reconhecer a língua, reconhecer cada papila, né? E também as glândulas salivares maiores vai ser importante, mas a gente já chega nelas. Na língua, o gosto é um tipo de sensibilidade na qual diversas substâncias químicas estimulam as células neuroepiteliais dos corpúsculos gustativos. E a gente tem cinco tipos de sabores que a gente pode receber, né? Cinco estímulos. O doce, que todo mundo é viciado. O salgado, que eu particularmente sou viciado. Eu fico sem doce facilmente, inclusive para mim é indiferente, mas sem um salgado, aí a conversa já muda. Né? Temos os sabores amargo, o azedo e o umami. Umami que em japonês significa algo saboroso. Eu não sei dizer que é o comer algo e ter aquele sabor umami, mas umami é um dos cinco tipos de gostos diferentes. O sabor amargo, doce e o umami, eles vão interagir com a proteína G. Já o ácido e o salgado, o que é algo ácido, no caso azedo? Né? Bastante íons de hidrogênio. O que seria o salgado que a gente põe sal? Cloreto de sódio. É o sódio que dá a característica salgada. Então a gente está falando de íons. Né? E esses íons vão se relacionar de forma direta a condutos iônicos. Assim, vai trazendo nossos sabores. Tá? Então, amargo, doce e umami com proteína G, e o salgado e o azedo com condutos iônicos. Algumas regiões da língua respondem mais a certos sabores do que outras. Ó, em geral, os corpúsculos que estão mais para a ponta da língua, tá, mais para essa região, vai detectar as coisas doces. Os que estão um pouco para lado e para trás, como onde mostra aqui a nossa fungiforme, vai detectar os salgados. Um pouco mais atrás e aos lados também, né, agora já chegando aqui mais na base da língua, a gente vai ter os ácidos, tá? Então, ó, repara que salgado e azedo é tudo aqui na lateral da língua, tá? E as papilas caliciformes lá na base vai sentir os amargos e o umami. Então a gente tem a ponta aqui com o doce, um pouco mais atrás e lateral aqui a gente vai ter o salgado. Um pouco mais atrás ainda que esses a gente vai ter os azedos ou ácidos. E aqui com as papilas caliciformes, amargo e umami. Eu falei errado, ácido é azedo, né? Não é amargo, o ácido é mais azedo. E as amígdalas linguais são acumulações de tecido linfático que está localizado na base da língua. Como eu mostrei lá no anilho de Waldeyer, né, as amígdalas linguais, né, que se localizam na base da língua, um pouco mais abaixo da amígdala palatina, né, ela vai se situar ali na lâmina própria que faz parte da mucosa, tá? Lembrando que a mucosa vai ter a lâmina epitelial e a lâmina própria, aí que vem submucosa e o resto. E falando agora de glândulas salivares, matamos a língua. Espero que tenha ficado bem compreendida a parte da língua. Beleza? Nosso órgão muscular. Superfície dorsal, com mucosa especializada, com todas as papilas que a gente viu, responsáveis por sentir o sabor, e a nossa mucosa de revestimento na parte ventral, apenas para revestir, já que lá não tem tanto atrito, né? Não precisa, não é responsável pelo sabor e tal. Então, falando das glândulas salivares,
as salivares. As glândulas salivares maiores são órgãos sempre pares, né? Elas vai estar sempre em dois, geralmente um de cada lado, com condutos compridos que vai desembocar dentro da cavidade bucal. A parótida e a submandibular, elas não estão em si na nossa cavidade bucal, elas vai estar localizada fora dela, como a parótida, por exemplo. Ela vai estar logo embaixo da pele e aqui à frente um pouco do nosso ouvido externo, entre a rama da mandíbula e a apófise estiloides do osso temporal. Se vocês acompanhar aí as aulas com Arley, vocês vão entender melhor onde que é essa mandíbula ou a apófise estiloides, que é um ossinho bem compridinho, né, do nosso osso temporal, ela está logo aqui na frente. Beleza? Aqui fica a nossa parótida, ó. Notem que a boca é aqui, ó, a cavidade bucal é aqui embaixo. Ela está lá em cima. E a submandibular está no piso da boca, está aqui por baixo. No triângulo submandibular do pescoço, ó. Localidade totalmente diferente. Já a sublingual, aí sim, ela tá lá dentro da boca, no nosso piso da boca. Ela já tem um conduto bem menorzinho, diferente das outras duas que está aqui fora e tem que desembocar lá dentro. A sublingual já está lá dentro, então fica mais fácil. E as glândulas salivares menores, elas já se encontram na submucosa das diferentes partes da boca, como as glândulas linguais, que estão na submucosa da língua, as labiais, na submucosa dos lábios, bocais, molares, palatinos, e enfim, sempre localizado na submucosa. Então você está analisando uma lâmina, que, sei lá, de língua ou qualquer outra parte da boca, e na submucosa tem glândula, elas são as salivais menores, beleza? Tanto que as glândulas salivais maiores, ela vai ter aquele, é basicamente um órgão separadinho, né? Tem uma cápsula em volta, tudo bonitinho. Falando agora especificamente das nossas salivares maiores, até porque a gente precisa agora saber identificar elas no microscópio, tá? A parótida, ela é completamente serosa, segundo Ross. Outros editores, outros escritores falam que você acha até uns 5% ali de glândulas mucosas e realmente, às vezes, você vai olhar a parótida, você vai encontrar lá um acino mucoso, um ou outro, mas é um ou outro, tá? Não é bastante, é só um ou outro e dá trabalho para achar, não é tão simples. E na parótida pode ter tecido adiposo, né? Na verdade, tem uma grande quantidade de tecido adiposo, não é que pode ter. A submandibular pode ter e pode não ter. Já a parótida, ele vai acumular sim bastante tecido adiposo. Isso é uma característica que tem que deixar em mente na hora de identificar ela, tá bom? E seus condutos excretores, né, se chamam conducto parotídeo, ou de Stensen ou Stenon. Eu costumo falar Stenon, Stensens, só para, né, ficar mais fácil de eu lembrar, porque se é um monte de nomezinho chato, aí eu segui um fonema aí para ficar fácil de lembrar. Agora a glândula submandibular, ela já é mista, né? Então lá você vai ter acino seroso e acino mucoso. Só que tem mais acinos serosos do que mucosos. Lembrando que os acinos serosos é aquele com núcleo redondinho, né? Não está achatado na borda do adenômero e é bem tingido a glândula. Então você vai ver bem mais adenômeros bem tingidos do que pálidos, né? Característico da nossa submandibular. E seu conduto se chama conduto submandibular de Wharton. Beleza? Só o nome, para ficar mais fácil, de Wharton. Já a sublingual, já temos dois nomes para os condutos ali também. E a glândula sublingual, ela é mista, assim como a submandibular. Mas digamos que ela é o inverso da submandibular. Por quê? A submandibular tem mais serosa do que mucosa, certo? Já a sublingual, inverteu. A gente tem mais mucosa do que serosa. Então, fica bacana, fica fácil de diferenciar uma em outra se você olhar a proporção de um em comparação a outro. Já a parótida está mais fácil de todos. Olhou, tem bastante tecido adiposo, acabou, é parótida, certo? Agora a outra não, você tem que olhar a diferença, a proporção de uma para outra. E a sublingual tem o nome dos condutos como Bartholin ou Rivinus. Não sei muito bem a pronúncia, mas lendo assim por cima, parece ser isso. Notei que tem um erro ou outro aqui na tradução, mas tem coisa que às vezes eu traduzindo aqui passou meio batido, mas é detalhe, eu sei que vocês conseguem entender normal também, né? A maior parte está em português para facilitar para vocês. Eu vou pôr na descrição aqui o slide em espanhol para vocês poderem acompanhar as aulas. E só por enquanto o YouTube está dando trabalho, não está deixando eu anexar os links, mas já já eu sei que eu consigo, vai dar certo e vamos para cima. Aqui, ó, um exemplo da glândula parótida. Nota que você olha e é tudo glândula serosa, ó, tudo bem tingido.
Olha na ponta da célula aqui, ó. Achei adenômeros mucosos. Mas, ó, um ou outro. Mas olha todo o resto. Você não acha mais nada de adenômero mucoso. É tudo seroso. Né? Basicamente, a glândula inteira é serosa. E além disso, olha a quantidade de adipocitos. Né? Tem bastante. Adipocitos, nosso tecido adiposo, né? Que é basicamente gordura, né? Formado em um único lóculo. Por isso aqui seria tecido adiposo unilocular, uma única gota lípida de triglicéridos, e essa é a nossa parótida. Só as sinocerosas e adipocitos, beleza? Agora eu trouxe um exemplo, ó, da glândula submandibular. Notem que dessa vez, ó, a gente vê tanto acinos serosos, que são acinos bem tingidos, quanto mucosos, que eu pus até a setinha aqui para vocês diferenciar. E olha a proporção, tem bem mais adenômeros bem tingidos do que adenômeros pálidos, característico da nossa submandibular. Se você analisasse a lâmina como um todo e pudesse mexer, você acharia um adipocito ou outro. Mas notem que seria um ou outro. Olha aqui, olha a parótida. De cara você já vê um monte. Aqui, ó, você não vê nenhum. Então, essa proporção de mais acinos serosos e menos mucosos caracteriza a nossa submandibular. Já a sublingual, olha a discrepância. Ó. Olha aqui, ó, nesse canto direito. Tudo acino mucoso, ó, e aqui nesse outro meio, que também tem seroso. Ó, a maioria também é mucoso. Então, inverteu a proporção. Na sublingual, a gente tem mais adenômeros, mais acinos com secreção mucosa do que acinos com secreção serosa. Lembrando que secreção mucosa, a gente tem, ó, núcleos mais aplanados na borda do adenômero, ó, muitas vezes até retinho, ó, e os serosos, secreção serosa, as bolinhas são bem maiores, ó, os núcleos são mais arredondados, né, e não tão espremidos contra a borda. Aqui, ó, os mucosos e os serosos, tem uma diferença boa. Agora, falando dos adenômeros em si, os adenômeros são a porção secretora, né, e eles se organizam em lobulídeos. Né, vai ter lóbulos dentro de um órgão maciço, a gente vai ter lóbulos grandões, né, lóbulos, né, são divisões, e lobulídeos, que são mini divisões das divisões. Não sei se vocês me entendem. E os adenômeros podem ser de três tipos: serosos, mucosos ou os dois, mistos no caso. Né? E a unidade básica de secreção das glândulas salivares é a cialona. A cialona nada mais é do que o acino, né, o adenômero, junto com o sistema de condutos associados, que no caso vai ter um conduto intercalar, depois o conduto excretor. Também tem um conduto estriado entre eles, beleza? Mas aqui na frente eu vou pôr uma imagem certinho, vocês vão entender. As secreções serosas são nada mais do que secreções de proteínas, enquanto as mucosas, secreção de mucina. E se for ambas, é as duas, é ambas. Beleza? Aqui, ó, a imagem do nosso acino, para vocês verem. A parte da nossa cialona, isso aqui seria a cialona inteira. Na parte de cima, o adenômero, podendo ser seroso, misto ou dos dois tipos. Logo, o primeiro conduto, o menor conduto que sai direto do nosso acino é o intercalar, beleza? Nele vocês vão ver que ele é composto por um epitélio cúbico simples. Conforme vai aumentando o diâmetro desse conduto, a gente chega no conduto estriado. O conduto estriado vai começar com células cúbicas simples e terminando com células cilíndricas simples. E conforme aumenta mais ainda o diâmetro ou a espessura desse nosso epitélio do conduto, a gente vai estar já na parte do conduto excretor, que vai começar ali já com o cilíndrico estratificado, ou até mesmo pseudoestratificado, e pode terminar, se for um conduto muito espesso, a ser plano estratificado no seu final, tá? Aqui, ó, falando dos condutos. A luz do acino salival é contínua, como a do sistema de condutos, e pode ter até três segmentos: intercalar, o estriado e o excretor. Os intercalares, ele vai ter um epitélio simples cúbico, como eu havia mencionado. É um conduto de menor calibre. Ele sai do acino até a parte de um conduto de maior calibre que já muda epitélio, já começa a tornar epitélio cilíndrico. Os condutos estriados está revestido por epitélio simples cúbico, igual eu falei, começa com simples cúbico e vai se convertendo em cilíndrico, conforme se aproxima do conduto excretor, que já é o conduto maior.
E o conduto excretor, aí já pode ter mais tipos de epitélio, né? Esse conduto, ele vai transcorrer, ou seja, ele vai passar pelo tecido conjuntivo interlobular ou interlobular, né? Independente, mas ele vai sempre viajar pelo tecido conectivo. E o epitélio dos pequenos condutos excretores é simples cúbico, transforma de forma gradual a pseudoestratificado cilíndrico ou estratificado cúbico, certo? Precisa ter mais espessão, ser mais grosso, independente da forma que seja. E à medida que aumenta o diâmetro, como eu falei, aí pode ser epitélio cilíndrico estratificado, e conforme se aproxima da cavidade bucal, pode haver plano estratificado. Pode haver, tá? Porque ali pode ter atrito e tudo mais. Então, é tudo uma questão de localidade, de situações, mas em geral é isso aí, tá, galera? Então, muito obrigado por quem assistiu a aula. Espero que eu possa ter ajudado. Aí eu tive um foco principal nas glândulas salivares maiores, a gente viu também bem a língua, tá? Mostrei para vocês como é na lâmina o paladar duro também. O paladar blando eu não achei bacana para mostrar, mas mostrei todos os tipos de mucosa separadinho, mucosa masticatória, de revestimento e a mucosa especializada ali da nossa língua. Beleza? Então até o próximo vídeo, que vai ser com o sistema digestivo 2, e espero do fundo do meu coração estar ajudando todo mundo. Valeu, fica com Deus.